Olá, bem-vindo à nossa aula de Cultura Maker. Então, hoje nós vamos ver como que se faz um projeto Maker de ensino, ou um projeto de ensino usando a metodologia Maker. Obviamente, eu não sou especialista nessa área de pedagogia, né? Então, pode ser que eu fale alguma bobagem aqui em termos metodológicos, propriamente dito, mas aqui a gente vai tentar pegar a ideia de como que se faz um projeto, né? Então, o projeto de ensino ou o plano de aula, e dependendo do colégio, esse projeto precisa ser mais elaborado ou menos elaborado, então tem essas questões. Ele é um início, né, documentado de um conjunto de aulas onde um determinado assunto será explorado pelos alunos, né? Então, é o projeto de ensino que vai meio que orientar, né, os professores, né? É uma coisa documentada, então é uma orientação documentada para eles abordarem num conjunto de aulas um assunto, né? O, o projeto, nesse projeto aqui, a gente obviamente vai sempre destacar as características maker do processo, né? Grande parte das informações dessa aula foi retirada do trabalho Prática Maker, né, do Manual de Atividades Inovadoras. Então, aqui é meio que parece como um manualzinho ajudando como é que monta, né? É um trabalho, eu acho que é um trabalho de fim de TCC, não tenho certeza, e ele é muito voltado para a área de física, mas não necessariamente, né? A gente pode pegar, na verdade, esse conhecimento com aquilo que a gente viu na aula passada, né, de juntar diversas disciplinas, né, no mesmo tema, e a gente pode tirar uma boa orientação para esse projeto de ensino, certo? Então, ele nesse trabalho ele faz uma divisão de etapas, né, de momentos, né, que na pedagogia tem esses nomes, né, problematização, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Ele, para que ele se adapte melhor à filosofia Maker, ele chamou em primeiro de apresentação inicial, né? Talvez seria a apresentação do problema, também acho que ficaria bastante interessante um nome assim. A prototipagem, que tem tudo a ver com Maker, né? E depois as trilhas pedagógicas, que é mais ou menos fazer com que o aluno explique exatamente por que ele chegou naquele resultado, né? Isso daqui, inclusive, é interessante até na parte de ver nota, né? Eu esqueci o termo, avaliação do aluno, né? Mas então, na apresentação inicial, né? É feita a apresentação do tema, né? Ela é feita a partir da exposição do professor, né? E as perguntas que o professor, não é pergunta que o aluno vai fazer para o professor, as perguntas que o professor vai fazer para os alunos, né? Eu diria que isso daqui é bem melindrosa esse trecho aqui, porque a gente tem que tomar cuidado das perguntas não virem já com a resposta junto com elas, né? Perguntas muito simples, aonde você de cara já sabe, né? Ou vamos dizer, só digitar lá no Google ele já dá a resposta. Então, às vezes, essa definição das perguntas aos alunos seja dê um pouquinho de trabalho para fazer, né? Eu mesmo pensando a respeito do assunto, eu vi que isso daí realmente dá um certo trabalho. Essa exposição não precisa ser necessariamente feita pelo professor, ele pode usar filme, documentário, né, para dar o start nessa discussão, né? E aí a apresentação, né? Depois tem que fazer a divisão dos grupos para a organização dos trabalhos. Não sei qual que é a melhor tática, se é dividir as equipes por afinidade de alunos, quer dizer, os alunos que gostam de trabalhar juntos trabalham junto, ou se faz uma divisão aleatória, né? Aí eu já não sei, isso já é parte pedagógica que eu não domino.
fazer a organização dos assuntos. Então, o professor já meio que orienta os alunos. Vocês podem procurar num livro tal ou na internet, alguma coisa desse nível. Depois, ao final disso daqui, já no finalzinho da apresentação, né? Então vocês veem que na apresentação inicial existe a pesquisa que os alunos fazem. Né? Terminada essa pesquisa, os alunos têm que fazer uma apresentação do que eles acharam, do que eles encontraram na pesquisa e já ter ideia da solução que eles vão dar para esse problema. Essa apresentação é feita para os professores e os professores podem, nesse momento aqui, dar uma dica aqui, dar uma dica lá, falar que determinada coisa não é assim, houve uma confusão, não sei o que lá. Então, pode haver ali já um redirecionamento do grupo, assim, caso ele esteja saindo, né, da linha pedagógica, né, que foi proposta para isso daqui. Aí entra-se, né, na prototipagem, né, e ela deve ser organizada, né, deve ter um planejamento do protótipo, deve se desenhar, né, deve-se fazer já uma análise do que precisa para construir esse protótipo, né. Aí tem duas questões. Ou o aluno tem que produzir tudo o que ele precisa, ou já existe um kit, né? Pode já existir um kit em que ele pode usar as peças do kit para fazer aquele protótipo que ele precisa, né? E depois do planejamento, a execução propriamente dita. Aqui, né, é onde vai ser feito o protótipo, né? Alguns aconselham a tirar que as próprias equipes tirem fotos ou filmem a execução do protótipo, que vai ser utilizado lá na frente, né? E termina com o término do protótipo propriamente dito, né? Aí nas trilhas pedagógicas, né, é feito o registro da execução do protótipo, então os alunos têm que montar um relatório, de preferência um vídeo manual, né? O relatório na verdade seria um manual, né? Mas o termo certo é um relatório, né? Mas pode ser chamado os alunos para não assustar eles muito de manual. Vocês vão fazer um manual de como o protótipo foi feito, com fotos, com filme, o que for, não tem problema, né? E considerações finais, né? Então, conseguiu obter ele daqui, conseguiu, mas ficou faltando isso, e será que ele funciona na vida real, né? E aí a gente faz considerações finais. Então, esse daqui é a tal da trilha pedagógica, né? Essas estratégias, né? No próprio trabalho lá que eu tomei como base, né? Ele sugere que a apresentação dure, vamos dizer, uma aula. A apresentação inicial, né, dure 2 horas com pesquisa e tudo. A prototipagem não se tem ideia, né, porque vai depender da agilidade dos alunos de fazerem o protótipo, né? E a trilha pedagógica também, que dura em torno de 2 aulas, né? Aqui a gente está falando de aula porque, na maioria das vezes, como ele estava falando aqui de ser um trabalho de física, então seria feito nas aulas de física, né? Mas, caso não se queira, né, tomar aulas dos professores para fazer esse projeto maker, então seja feito num horário fora do horário, ou até mesmo os alunos podem fazer em casa, né? Aí você pode mudar para 2 horas, 4 horas, 4 horas e coisa e tal, certo? Aqui tem um exemplo de plano de aula, né? Como vocês veem aqui, ele é voltado para física, né? Então, a aula de tipos de movimento, esse é o título, né? Qual o eixo temático? Então, ele está vendo movimentos e grandezas vetoriais, que vem da física, né? A expectativa de aprendizagem. Então, ele já até meio que, né,
já está dando os passos, passo a passo aqui da organização do projeto, né? Então, diferenciar movimento uniforme, uniformemente variado, identificar diferentes modalidades de movimento, né? Então, isso é a expectativa do professor. Conteúdos, né? Velocidade, aceleração, movimento variado. E aí, o tema da aula, então, a problematização, o problema será esse daqui, né? De quem é a culpa em caso de acidentes envolvendo veículos autônomos. Ó, então, não tem nada a ver com movimento uniforme, grandeza vetorial. Então, a pergunta, né, ela é de nível superior, né, de entendimento que os temas que vão ser, os conteúdos que vão ser tratados, né? Então, objetivos que precisam ou devem ser tratados durante o processo de pesquisa, né? Então, diferenciar velocidade escalar, instantânea, média, de distinguir o movimento progressivo do retrógrado, e aí, né? Tudo isso em cima dessa discussão aqui dos acidentes envolvendo veículos autônomos, né? Só fazendo um pequeno parênteses aqui. Quais outras disciplinas cabem, né, neste tema? Pode ter filosofia, né? Falando de questões de sociologia, ou filosofia, sociologia, questões de trânsito nas grandes cidades, matemática não sei, química não sei, só estou vendo isso daí. História, falando das urbanizações das cidades para lá, então tem espaço para inserir outros conteúdos aqui, né? Estratégia metodológica, né? Proposta de estratégia metodológica conforme o tópico 2.4 que tem lá no livro, né? Eu, inclusive, vou disponibilizar esse trabalho para vocês darem uma lida, né? Por quê? Né? Porque a nossa próxima começo, usando um pouco dessa semana, a próxima semana a gente vai trabalhar exatamente no trabalho do trabalho final de vocês, né? A nota de vocês vai vir de cada uma das atividades feitas e do trabalho final, que nada mais é do que fazer um plano de aula, né? Um plano de aula da forma como tem nesse trabalho, né? De um tema, né? Tentando, né? Vocês podem até pedir ajuda ou entre vocês ou entre colegas professores, né? De como um determinado assunto pode interagir em diversas disciplinas, né? É a famosa transdisciplinaridade, né? Então, a ideia é a gente montar então um plano de aula, que não é muito legal o termo plano de aula, porque o objetivo aqui não é inserir tudo isso daqui em aulas, né? Na verdade, é um plano de ensino, um projeto de ensino. Ele pode ser dado fora do horário de aula, sem problema nenhum. Então, a ideia é um projeto de ensino, certo? Então, aqui também esqueci de falar da avaliação, né? No decorrer do desenvolvimento da sequência de atividades, ficando a critério do professor. Aí, ó, ficando a critério do professor o método avaliativo. Aí já também é triste, né? Tirar o seu da reta. Não funciona bem assim, não. Você tem que falar, não, você vai analisar o trabalho de cada aluno dessa forma e tal. Pode ter um questionáriozinho, um mini questionário, que o professor responde a partir do que o aluno está fazendo, né? Ou pela equipe, ou por aluno, uma coisa desse tipo, né? Claro que, né, cada unidade escolar tem mecanismo de avaliação diferente, tem que eles têm que fazer prova e tal. Então, por isso que eu não quero que seja de aula, né? Isso daí é um plano de ensino extracurricular, vamos dizer, ok? Bem, acho que tá bom, tá? Então, vamos dizer que a última parte que vocês têm que estudar nessa semana é esse material que eu vou disponibilizar para vocês, ok?
Muito obrigado.